Bom dia, amada igreja, graça e paz. Que o Senhor esteja sobre todos nós. Nossa devocional de hoje vai ser um pouco da minha experiência do que passamos e sentimos lá no congresso, que ocorreu agora esse final de semana de agosto. Bom, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, que nos abençoe e esteja conosco neste dia, Pai. Ó Senhor, abra nossos corações e nossas mentes para que a Tua palavra possa mover o nosso coração, para que o Espírito Santo possa agir e mover no nosso ser. Ó Senhor, estamos nas Tuas mãos como sempre estivemos, Pai. Tu é nosso Criador, Tu é o nosso Pai. Só a Ti, Senhor, só a Ti devemos toda a honra e toda a glória. Senhor, aceita humildemente esta devocional. Aceita, Senhor, este momento que dedicamos a Ti. É o que te pedimos em nome de Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Nós tivemos vários momentos importantes durante o congresso, mas teve dois momentos que me marcou muito. Foi uma dinâmica que nós tivemos que a presidente da confederação proporcionou para nós, e a outra foi um culto ministrado pelo Bispo Pérez, o emérito Bispo Pérez, que agora como aposentado ele está como Bispo emérito, mas até o final desse ano ele ainda estará como Bispo. Bispo Pérez é uma sumidade, uma pessoa muito, muito, muito abençoada, muito consagrada. Enfim, o que foi a dinâmica? A dinâmica foi o seguinte, nós tivemos que estar fora do nosso grupo, do nosso distrito, misturar com os outros distritos e formar grupo de 5 pessoas, e foi entregue para nós um envelope. Neste envelope tinha algumas frases e você tinha que falar alguma coisa que ocorreu na sua vida relativo àquela frase, uma bênção, uma dificuldade, uma dor, uma alegria. Então, cada um tirava uma frase e expunha para o grupo. E a irmã que estava do seu lado ia orar por você e você iria orar pela outra irmã. Então, foi uma corrente de oração. E eu me lembrei do texto que está, do versículo que está em Tiago 5:16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, o Senhor ouve a voz do justo. E olha, foi um momento incrível, que praticamente é o que nós fazemos, a nossa igreja faz no grupo de oração. Nós oramos uns pelos outros. E a gente vê o que passa a cada pessoa. A gente acha que os nossos problemas são grandes, mas a gente vê que as pessoas têm uma dor muito profunda. E às vezes não têm coragem de falar, porque vão se sentir julgadas, vão se sentir menosprezadas. E isto é uma dor que aflige o coração. E aí eu vou colocar o que o bispo falou num dos cultos, que nós tivemos 3 cultos: o culto de abertura, o culto de sexta-feira e o culto de encerramento ontem. Aliás, o culto de sábado e o culto de domingo, do encerramento. E eu fiquei muito emocionada, porque o bispo, brincando, ele brinca muito e ele é muito divertido, mas nessa diversão ele fala muitas, muitas verdades, falando que a pessoa se preocupa muito com a parte externa, que muitas mulheres fazem plástica, tem homem também que faz plástica, e ele pediu até desculpa para se tivesse alguma mulher lá já plastificada. Mas ele leu para nós, aqui em Coríntios, né, que fala que a igreja padece, muitos estão doentes, muitos estão enfermos, porque a gente não ora, porque a gente não está com o Senhor, a gente não se humilha.
enfim, é muito complicado, irmãos, que às vezes a gente também não perdoa. E não adianta nada a gente cuidar da parte de fora porque a gente não perdoa. E o problema maior do perdão é o perdão a si mesmo. Que às vezes até a gente perdoa as outras pessoas, mas a gente não perdoa a nós mesmos. A gente não se permite perdoar. Aqui. Eis a razão porque há muito entre vós fracos e doentes, e não pouco os que dormem. Está aqui em Coríntios 1 Coríntios 11, 30. Fala, mas você está tirando do contexto. Neste aspecto, se a gente olhar todo o texto de Coríntios, vai falar com relação à celebração da ceia do Senhor. Que as pessoas aqui são egoístas, saem correndo e comem tudo e não deixa para os outros. Então, o texto aqui... Mas o que acontece com a gente? Por que a gente não perdoa? Às vezes é egoísmo nosso. Às vezes a gente sofre por uma dor, porque a gente culpa até Deus pelos problemas nossos, pelas nossas dores. Jesus fala que nós teremos aflições, mas o jugo dele é leve, o fardo não é pesado. Porque se nós estamos com ele, nós estamos com tudo. Nada nos faltará. Mesmo que a videira não floresça. É complicado isso. Mas dentro ali do congresso, a gente pode sentir a força das mulheres ali. Tem gente que tem fé menos que a gente. Mas tem gente que tem muito mais fé do que a gente. Nós tínhamos lá uma sala que chamava Sala do Cenáculo de Oração. Gente, toda hora aquela sala estava cheia. Tinha umas 5, 6 mulheres ali dentro, orando, de joelho. Tinha as cadeiras para a gente sentar e tinha também as almofadas ao lado das cadeiras. Nós temos que nos prostrar ao Senhor, entregar nossa vida a Ele, plenamente. Porque, olha, a dor é muita. Nós temos que orar realmente uns pelos outros. Que isto fortalece não só a outra pessoa, mas a gente também. A força de uma oração. Elias, que a gente vendo as aulas do Ander, a força de Elias, um justo, que fala aqui em Tiago também, a força de Elias e um justo que orou e 3 anos e meio ficou sem chover. Esse mesmo justo orou e Deus deu chuva à terra. Até que ponto nós estamos longe do Senhor? Até que ponto nós queremos estar com Ele? O que fazemos nós como igreja? Esta é a minha pergunta. A igreja somos cada um unidos a um corpo. A igreja não é sozinha, não sou eu sozinha, eu sou uma igreja, não. A palavra igreja vem do grego, eclesia, significa assembleia, significa congregação, significa pessoas junto. Este final de semana nós tivemos uma igreja forte. Era engraçado, até uma das irmãs estava falando, né, que o marido dela foi pedir café depois da janta, e a mocinha lá do hotel falou, olha, aqui a gente não tem café, mas lá na igreja tem. Ou seja, a nossa sala de reunião era a sala da igreja. Não é lindo, gente? É a sala da igreja. Nós éramos referência no hotel como a sala da igreja. Ai, eu fico até comovida. Eu realmente estou comovida. Foi tremendo, gente. Foi tremendo. Eu gostaria que nós tivéssemos muitas e muitas mulheres para nós termos mais delegadas para ir. Para sentir essa força da fé. Para sentir o mover do Espírito Santo. Realmente é um mover do Espírito. É tremendo. É imenso. A força, a união. Que Deus abençoe. Que eu sei que a nossa igreja é abençoada. Jesus é a cabeça.
é o cabeça da igreja. E ele vai transformar a nossa igreja em igreja forte. Porque a nossa igreja é forte. E nós vamos também encher de crianças, de famílias, em nome do Senhor Jesus, para a glória e esplendor da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana e que Deus unja a cabeça de cada um de nós para sermos sal da terra e luz do mundo. Amém, irmão.